Bem, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para uma atividade de debate, cujo tema é Pornografia na Contemporaneidade e Escuta Clínica. Os nossos convidados de hoje são Dr. Caio Romano, que é psicanalista, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Estudos Psicanalíticos, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi e aspirante a membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientai. É também autor do livro Psicanálise, Cinema e Amor, da editora Sendas, e co-organizador do livro Psicanálise e Sexualidades. Quem fala de sexualidade hoje? Da editora Zagodoni. Temos também conosco o Dr. Laerte de Paula. Ele é psicanalista e escritor, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, docente de atividades de formação e transmissão da psicanálise, coordenador da pesquisa Tempo, Operação e Efeitos de uma Análise, inscrita no Instituto Vox de Pesquisa e Formação em Psicanálise, e é também autor dos livros O Vento, a Chama, da editora 106, e também A Casca do Tempo Nascente, ensaio sobre a sedução, da editora Zagodoni. E temos também conosco a doutora Leona Wolff. Ela é psicanalista, cientista social, doutoranda em filosofia, mestra em economia política mundial e especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Atuante em programas sociais e uma das estruturadoras do programa Sobreviver, de atendimento econômico, psicossocial a pessoas LGBT em situações de vulnerabilidade social. É com grande prazer que eu recebo os nossos convidados de hoje e, em nome do CEP, agradeço a presença de todos. Passo a palavra, então, para o nosso primeiro convidado, o doutor Caio. Oi, tá me ouvindo? Hum. Bom, vou iniciar então o debate de hoje. Iniciar com os agradecimentos, né? Agradecer todo mundo que está aqui numa sexta-feira pré-carnaval, topar discutir psicanálise e pornografia. Agradecer ao CEP, ao João Paulo, a Leono, o Laerte, ao Ernesto, né? Para abrir o espaço aqui, que é sempre muito bom. A casa é sempre muito boa. Bom, começar a conversa, pessoal, eu estava pensando o seguinte, né? Fazer uma espécie de contextualização. Na minha dissertação de mestrado, que eu fiz pela UFMG, né, eu dividi ela em três partes. Né? No primeiro capítulo, eu explorei cronologicamente o tema da masturbação genital ao longo da obra do Freud. Né? E um resumo disso eu apresentei num evento que eu coordenei na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, tá no YouTube, né? Por isso que eu estou dizendo isso, você encontra lá, Psicanálise e Sexualidades, e também virou esse livro da Zagodoni que tá em tá com desconto aí por causa do evento. É sempre bom fazer esse jabá, só entrar no site da Zagodoni. No segundo capítulo, eu explorei o tema das fantasias, né? Especificamente as fantasias masturbatórias que são procuradas na pornografia, né? A ideia de que na pornografia, as fantasias masturbatórias são encenadas, elas são atuadas, né? Nelas a gente vai ver a realização dos desejos, né? Ora conscientes, ora inconscientes, sendo buscados nos filmes, revistas, sites, etc, né? Uh, aí esse entrelaçamento entre pornografia e fantasias masturbatórias eu aprofundei nesse segundo capítulo com os desenvolvimentos do Robert Stoller e do Louis Meyer. No terceiro capítulo da dissertação, que é o que eu vou tratar aqui, eu abordei o consumo da pornografia na era digital, né? Que vai ser o nosso tópico aqui. Né? No início da minha pesquisa, uma pergunta me foi insistida por mim mesmo e por outras pessoas muito categoricamente, que é quais as influências que a explosão da pornografia digital pode causar nos processos de subjetivação. O que o boom da pornografia pode causar com o indivíduo. Entretanto, ao longo da pesquisa,
teve uma inversão da direção dessa interrogação, né? Surgiu uma pesquisa, surgiu uma pergunta anterior, né? Por que, que a oferta e o consumo da pornografia atualmente são tão excessivos? Né? E é isso que a gente vai se indagar hoje, sempre tentando dar alguns passos para trás, né? Na atualidade, eu imagino que isso não deve ser novidade para ninguém, né? O conceito de pornografia ele precisa ser um pouco repensado, né? Pois com a potência da internet, a pornografia passou por uma grande ampliação. Atualmente, né, pelos notebooks, celulares, a gente tem acesso a uma vasta quantidade de vídeos pornográficos gratuitamente em quase qualquer parte do mundo, né? A internet propiciou a pornografia a esse acesso imediato, né? Com alguns fatores, né? Que não preciso elencar eles agora, isso fica para uma outra conversa. Mas que culminaram, né, num gigantesco número de vídeos pornôs encontrado na internet, né? Eu não sei se vocês sabem esses dados, mas eles são realmente gigantes, né? Eu vou falar alguns dados pré-pandemia, né? Coisa de 2018. Em 2018, 35% de todos os downloads do mundo são de conteúdo pornográfico, eram. 25% das pesquisas feitas na internet são relacionadas à pornografia. E os sites, eles tinham 28 mil acessos por segundo. Eu vou repetir, 28 mil acessos por segundo, não é por minuto e não é por dia. Esses dados, eles são pré-pandemia. Depois da pandemia houve um boom maior, né, muito mais. Tanto que em 2024, o Xvideos virou o terceiro site mais acessado do Brasil, perdendo só para o YouTube e para o Globo, estando acima do WhatsApp e do Instagram. Né? As pessoas acham que a gente fica muito no Instagram, o Xvideos ganha do Instagram. Tá? Em 2024 ele ultrapassou. Né? Bom, esses dados, né, eles mostram que assistir pornografia é, nas palavras da Cláudia Spadazzi, né, uma psicanalista italiana, se não me falha a memória, é uma prática que atualmente é considerada parte da cultura contemporânea, apesar disso não ser dito a altas vozes, né? Bom, esses fatores, eles vão mostrar uma mudança cultural que implicam na necessidade da gente repensar a pornografia de um passado recente e de uma pornografia na atualidade, né? A pornografia na contemporaneidade, ela é muito marcada por esses excessos, né? Pelo excesso. E esse excesso é visto tanto na quantidade, pois tem atualmente tem um imenso cardápio pornográfico, né, à disposição. Se você quer um vídeo pornô de um albino transando com não sei o que, fazendo não sei o que, você encontra, né? Você encontra isso à disposição e fácil acesso. E o excesso também é marcado pela qualidade, né? Com vídeos feitos em zooms de alta definição, hiperrealísticos, né? Não deixando nenhuma lacuna. Na pornografia atual não há espaços indefinidos, pelo contrário, nos closes há uma extrema exposição, ou nas palavras do filósofo Bul-Churran, uma hipervisibilidade. Né? Isso vai culminar nesse pensamento da temática da pornografia na contemporaneidade. O Han vai dizer que a crise atual da arte e também da literatura pode ser reduzida à crise da fantasia. Né? Ele vai abordar essa ideia de que a pornografia dificulta o fantasiar, né? Só que nessa teorização do Han, a pornografia ela é concebida assim de um jeito muito ruim, né? E muito consequencial, se eu posso pôr assim. E eu acho que é interessante, pelo menos eu me propus a isso no mestrado, a ampliar um pouco o tema e pensar numa palavra que é muito custosa para nós psicanalistas, que é a ambivalência, né? Pensar na ambivalência dessa situação, né? E aí o Han escreveu como a pornografia impediu fantasiar, e nesse momento eu vou questionar a gente, né? A pornografia digital ela pode, pelo seu excesso, dificultar a capacidade de criar fantasias sexuais, ou as pessoas já estão tendo dificuldade de fantasiar e necessitam da pornografia por causa desse déficit, né? Sobre a temática da incapacidade de fantasiar, né? Ela se forma num período do início
um período inicial do bebê, né? Quando o aparelho de simbolizar se constitui, né? E caso ocorram falhas nessa formação, é necessário recorrer a descargas somáticas ou em ato. Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas esse assunto já foi aprofundado por autores como Winnicott, Bion, Green, Ogden, Roussillon, etc, 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 né? Através dessas teorizações, a gente depreende que a incapacidade de fantasiar ela é constituída anterior ao consumo eventualmente excessivo de pornografia. Eu não vou descartar aqui que é possível que os excessos da pornografia digital causem variações psíquicas e tenham influência. Lógico que pode ter. Mas estou pensando aqui com vocês que no caso da dificuldade de fantasiar, ele não é o maior catalisador. Então a gente retorna à nossa dúvida com relação à pornografia e à fantasia. Se a pornografia não dificulta o fantasiar, podemos inverter a questão e nos perguntar se ela não é um auxílio quando já existe uma dificuldade de simbolizar. E essa hipótese, né, essa aposta, poderia dizer, é interessante, pois tem um aumento dos casos da dificuldade de fantasiar, né? Na contemporaneidade, há cada vez mais um consenso entre os psicanalistas que a gente está em um momento que se destaca uh, na dificuldade do representar, né? A crise do fantasiar é vista nos consultórios e na cultura, né? Também não vou assim, me aprofundar nesse assunto, mas autores como Camila Junqueira, Paulo Ritter, Vanessa Schrein, Marion Minervo, Joel Birman, isso para manter o foco no Brasil, né? Eu quis pegar nesse começo autores brasileiros. Se vocês quiserem pensar sobre a crise do fantasiar de modo mais geral, Green, Roussillon, Antonino Ferro, Thomas Ogden, etc, 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 né? Então a gente vai pensando, né, vai concluindo, né, que na atualidade é um colapso, né, uma certa dificuldade desse simbolizar, que vai culminar em conceituações como o Han falou na crise da fantasia, a Minervo tem o conceito de miséria simbólica, o Birman tem a ideia da era dos excessos, da hipermodernidade, que é um texto fabuloso, diga-se de passagem. A expansão dessa necessidade de descarga e dos excessos pulsionais, ela vai resultar, consequentemente, em métodos de descarga que se entrelaçam com a cultura, né? E que vão chegar nos nossos consultórios. E é isso que a gente está discutindo, está se propondo a discutir aqui, né? E pelo menos pensar nessa ideia de que na atualidade, como essa dificuldade do fantasiar, a pornografia aliada à masturbação, ela pode ser considerada um modo de descarga, né? Nessa parte eu tenho que fazer um parênteses, né? Uh, no aqui é o que eu gostaria de especificar na pornografia aliada à masturbação, eu queria falar especificamente de um conceito que eu pensei de masturbação neurastênica. E eu desenvolvi isso no primeiro capítulo da minha dissertação, né? Eu faço o percorrer do tema da masturbação ao longo da obra do Freud e eu diferencio a masturbação neurastênica de uma masturbação voluptuosa, por enquanto eu não arrumo uma palavra melhor, né? A masturbação neurastênica ela tem uma finalidade única de descarga, fruto de uma dificuldade de representar, diferente de uma masturbação mais voluptuosa, prazerosa não encaixa muito bem, né? Mas a ideia de que ela é acompanhada de uma excitação sexual, de fantasias, de representações, né? A masturbação neurastênica tem especificamente a finalidade de alívio frente a um acúmulo libidinal, uma descarga bruta com um fantasiar empobrecido ou inexistente, em que a excitação sexual ela é secundária. Insisto que eu desenvolvi isso no primeiro capítulo da minha dissertação. Na obra do Freud você encontra esses dois tipos de masturbação, né? E aí a ideia de que a masturbação neurastênica ela é um recurso utilizado caso haja uma necessidade de alívio, né? Isso é muito, assim, sempre quando eu falo sobre isso, eu sempre acho engraçado, no mínimo, né, que os homens sempre caem muito a ficha rápido a ideia de que a gente comumente se masturba porque está entediado,
né? E depois eu encontrei uma pesquisa sobre isso, né? Foi feita uma pesquisa que evidencia que os homens em geral não se masturbam só para aliviar a tensão sexual, mas também por estarem entediados, né? Então, tô ali à toa, vou me masturbar. Então, eu quis fazer uma diferenciação de masturbações, né? E nesse caso, eu tô pensando de tô aqui à toa, vou me masturbar, mas aí eu vou fazer uso da pornografia para isso, né? Isso, esse resuminho, esse parênteses que eu fiz agora sobre o tema da masturbação, um resumo dele está no livro do Psicanálise e Sexualidades, esse aqui. Eu deixei aqui no cantinho para vocês verem da Zagodoni, né? Eu fiz um resumo do primeiro capítulo. Bom, fechando o parênteses, voltando, né? Tô pensando que por conta dessa pobreza do fantasiar, a pornografia ela vai possibilitar essas fantasias terceirizadas que auxiliam na descarga masturbatória, né? As fantasias prontas, né? Que são oferecidas pela pornografia, que ajudam nos alívios dos excessos pulsionais. Pensando então que a masturbação neurastênica se une à pornografia para produzir esses alívios frente a uma dificuldade de simbolização e a necessidade de descargas de excessos libidinais. A pornografia ela é utilizada como um auxílio para uma descarga libidinal, ela pode ser usada, né, como um auxílio para uma descarga libidinal não simbolizada. E devido a essa necessidade, né, ela pode se expandir, né, e se exceder. E esse não necessariamente o pilar principal, mas é um dos pelos quais eu proponho desse boom da pornografia na atualidade. Essa teorização, ela pode ser assim corroborada, se eu posso pôr assim, né, pelos altos números da pornografia, como eu disse aqui, e também pelo fato de que não é somente pela excitação sexual que leva as pessoas a assistirem pornografia. Há um aumento no número de pessoas que têm se masturbado durante o trabalho. Eu não sei se vocês viram essa pesquisa da BBC, né? Tem ocorrido cada vez mais, né, do pessoal durante o trabalho assistir pornografia e se masturbar, né? Aquela pausa para se aliviar. Os dados do Pornhub, eles indicam que o horário mais acessado é das 10 a 1 da manhã. O segundo horário mais acessado, que não fica muito atrás, é às 16 horas, às 4 horas da tarde. Famoso horário do café. Sabe quando você está no trabalho, você está cansado e aí você tem que tirar uma hora para tomar um cafezinho, né? A piada que eu sempre faço é que antes as pessoas fumavam, é o horário do cigarro, 4 horas da tarde, vou fumar um cigarro. As pessoas estão fumando mais, as pessoas estão fumando menos, desculpa, ato falho. As pessoas estão fumando menos, estão recorrendo à pornografia e se masturbando mais, né? Estou imaginando uma troca, né? Eu lembrei nesse congresso que virou o livro na Univap, que está no, no YouTube, a mesa, eu estava na mesa com o Alberto Ribeira Neto, um colega que fez um trabalho sobre o Stoller e a pornografia, e eu estava com a Daiane Gomes, que é uma atriz pornô, a Lady Milf. Eu fiz a minha fala, mencionei isso muito brevemente, né? E aí na fala dela ela falou, Caio, você sabe que o que você falou é muito interessante, porque a minha semana inteira, o horário das 16 horas está ocupado. Ela faz videochamada, né? Aqueles videochamadas de programa, a semana inteira está reservado esse horário. Né? Bom, voltando aqui, né? O acesso à pornografia para se masturbar esse horário não está vinculado necessariamente a uma excitação sexual, mas a essa necessidade de alívio, né? Nas palavras da BBC, os motivos mais comuns que levam as pessoas a ver pornografia são o tédio e o desejo de distrair-se de outras emoções. Não se trata só de uma masturbação voluptuosa, mas de um modo de descarga rápido e fácil também, né? E a pornografia auxilia nessa descarga, né? Em casos em que a fantasia é empobrecida, né? A pornografia preenche essa lacuna. Tem um relato clínico sobre essa teorização que é feito pela Cláudia Spadazzi, que eu citei aqui, né? Ela vai escrever que um paciente, palavras dela, um paciente em análise comenta como assistir a vídeos pornôs é o seu modo de superar os estados depressivos derivados de frustrações profissionais ou sentimentais.
Nesse caso, não se trata, né, de uma excitação sexual, é uma masturbação neurastênica acompanhada da pornografia, que possibilita descargas causadas pelas frustrações. Então, desde o início da minha pesquisa, notei que muito se perguntava sobre os efeitos do excesso na pornografia digital. Uh, Porém, na medida que o trabalho foi se desenvolvendo, eu concluí que muitas vezes a pornografia digital excessiva é uma defesa frente a essa incapacidade de representar, de simbolizar, né? A ideia das várias fantasias prontas dos vídeos pornográficos suplementarem a incapacidade do fantasiar, né? E aí se concluir que os excessos da pornografia contemporânea também, né, não é só isso, mas também, elas são uma defesa frente a essa problemática de descarga libidinal e não simbolização. E para eu ir me encerrando aqui, não sei como é que está o tempo, né, para pensar nessa coisa da pornografia da atualidade, a terceirização das fantasias, eu fui me indagar, obviamente, né? Isso também estava no carro-chefe da pesquisa. Quais são as fantasias mais buscadas nos sites pornográficos, né? Eu não sei se vocês viram ou acompanham esse tipo de notícia, né? Não que isso só esteja em sites pornôs, mas que isso também foi vinculado no Globo, foi vinculado em vários lugares, né? Que nos anos de 2001, 2021, 2022, 2023, se não me falha a memória, 2024 também, o hentai é o termo mais procurado no mundo e no Brasil. Tá? O pessoal às vezes faz uma confusão com, com a questão do trans. O trans é a categoria mais procurada. Né? O termo mais procurado é o hentai. Tá? Isso está nos dados do Pornhub, né? Isso é aberto, quem quiser ver. E aí, eis que a pergunta surge: por que o hentai é o termo mais procurado nos últimos 3 anos? Né? Quem não sabe o que é hentai é um desenho japonês, né? Estilo mangá, história em quadrinho, de conteúdo pornográfico. Né? Eu super incentivo vocês a olharem no Google. Tá? Para verem como é que é, sem segundas intenções, coloquem na cabeça de vocês como uma espécie de experimento sociológico, se isso acalma a repressão de vocês. Tá? Mas eu acho curiosíssimo se ver, já que o negócio é há 3, 4 anos o termo mais buscado no Brasil, que é um assim frequentador assíduo de sites pornôs, insisto, né? Os dados que saíram de 2025, o Brasil está em terceiro ou quarto lugar de país mais acessado do Pornhub, que não é o primeiro mais acessado. O Brasil está em terceiro ou quarto lugar no Pornhub e o Xvideos é muito mais acessado no Brasil do que o Pornhub. Então, a gente está num patamar alto, tá? A ideia de que no hentai tem uma história, uma trama que se desenvolve e as cenas sexuais são recheadas de expressões e exageros. As cenas são carregadas de afeto, sentimentos, sensações, são fantasias no máximo da sua expressão, né? Uh, já as cenas com pessoas reais, isso às vezes, muitas vezes, isso deixa a desejar, né? Tem um trechinho bem rápido aqui, né, que é de um texto sobre pornografia que a Maria Rita Kel escreveu, né? Palavras dela também abre aspas. Acontece que nesses sites as atrizes que encontrei fingem mal. Gemidos de prazer se repetem sem alteração em uma nota só, do começo ao fim da cena. Quando, enfim, um gemido prolongado indica um orgasmo, assim como uma placa de estrada indicaria, você chegou a Paranapiacaba. Fecha aspas. Palavras de Maria Rita Kel. Bom, por causa da necessidade, e isso daqui, né, vai causar a necessidade de procurar fantasias mais expressivas, mais envolventes. Enquanto as pessoas reais fornecem fantasias mais empobrecidas, o hentai consegue criar fantasia sexual no máximo da sua expressividade, né? O máximo da fantasia, o hentai.
né? Por se tratar de um desenho, tudo é possível, não tem perdas, não tem más encenações, não tem desconfortos com a realidade, nem nada desse tipo. A fantasia é soberana, né? E o hentai é o máximo da fantasia. O que, na minha proposta, né, é o que torna o hentai o termo mais procurado. Pessoal, falei muito rápido, eu sei, tentei passar muita informação, espero que não tenha saído muito truncado. Agradeço imensamente. Muito obrigado, Dr. Caio, pela apresentação. Vamos agora então passar a palavra para a doutora Leona. Tá. Bom, eu fui para por outro sentido do Caio, mas achei interessante essa questão essa questão do você chegou a Paranapiacaba, porque que Paranapiacaba selecionar isso é chegar naquele lugar que tem aquele sistema funicular e aquela neblina o tempo todo. E eu acho que eu quero voltar para essa coisa da neblina, do velado, tá? Eu não pensei a pornografia em si. Acho que começo aí, tá? Quando eu estava ali no meu trabalho de especialização, eu pensei a pornografia dentro de um uso público, de um discurso pornográfico, de um discurso que pornografiza, tá? Daí, daí eu puxar um termo do trabalho de guerras pornopolíticas. Bom, o Jabor já tinha escrito sobre com o mesmo título, então eu fui ler ali, e isso daí me rendeu pensar uma questão a mais, que depois eu pus na introdução, tá? Porque o Jabor, ele contrapô, ele fala que a política é uma putaria, e ele tenta falar que a pornografia, às vezes, surge uma grande obra de arte, que ele vai puxar ali é, a cena a cena da garganta, do tá? Onde ele escreve a moça fazendo um bom job, um tremendo minhocão, e no seu rosto escorriam lágrimas como a Joana Dark de Falconetti. Tá? É interessante pensar esse sentido de exibição, porque pensando mesmo nas declarações é, posteriores da Lovelace, na verdade ela fez a cena coagida. E ela fala que quando você assiste o filme, você está vendo diretamente o meu estupro. Então é uma lágrima de sofrimento. E pensar essa exibição, a forma como essa explicitude ela vai se ligar a alguém que pode ser submetida a essa explicitude. Tá? Faça um paralelo ali, tá, com a execução filmada, porque tipo, são detalhes que faltam, tá? No caso do assassinato da Dandara dos Santos, que ali em 2017, tá? Que ela vai ser humilhada, ela é posta numa carriola, ela é humilhada, ela é torturada, e daí ela joga um tijolo nela, e depois, quando sai da cena, você escuta os tiros que mataram ela. E a questão da exibição explícita posta dessa forma e compartilhado pelos autores do crime nas redes sociais dizem muito sobre eles verem ali na esfera pública, eles buscarem uma aprovação pelo feito na esfera pública. Tá? O que faz com que esse tipo de ação ele possa ser filmado e compartilhado? Ou o que faz com que seja Dandara, ou alguns anos antes, um estupro coletivo que foi filmado, ele possa ser passível de ser exibido na ideia de errada estava ela são o que os jovens que participaram do estupro coletivo de 2016 falaram sobre a moça, tá?
É... Talvez buscar alguma coisa específica dentro dessa questão pornográfica, porque eu tô aproximando aqui, nesse caso do explícito, a pornografia do horror. Mas talvez a pornografia ela caminhe junto com a expressão do horror de fato. Porque, é, de um lado, tá? De um lado, a gente pode olhar que a nudez em si, ela não é pornográfica. Os, os Yanomamis, eles vivem nus e não há uma pornografia nessa nudez. Eles se vestem quando vão dar entrevista e em contato com o não indígena. Porque é esse não indígena que carrega ali um outro olhar sobre a nudez. Porque talvez não se trate de sexo, nudez, orgia, tá? Mas a pornografia, ela funciona num dispositivo. Ela além dessa questão é, do desejo, o central nela é esse desejo estimulado enquanto proibido, tá? Então ela não se relaciona diretamente com o desejo, mas ela produz esse desejo através da abjeção. Ela produz o desejo como objeto, tá? E criando e se deslocando sobre determinados corpos, ela vai criando corpos que são pornografizados, tá? Então, eu acho interessante pensar essa questão dessa pornografia como aquilo que está ali, mas não é para ser visto. Ela tem um senso de subversão. Por isso que ela vai se restringir ao escondido, ao privado, tá? Porque o Caio estava falando do consumo da pornografia no ambiente de trabalho, mas ele não é aberto. A pessoa vai no banheiro, a pessoa se isola, a pessoa abre a tela e ao mínimo sinal de que alguém está perto, ela fecha. Ela, ela, ela não se relaciona ao desejo, mas ela captura o desejo e reproduz o desejo de determinada forma. E essa forma, ela vai sendo marcada pelo errado, pela culpa, tá? E ela vai reforçando as normas postas dentro da própria moral sexual. Daí, por exemplo, ela conseguir causar horror e repúdio quando mobilizada dentro do espaço público. Tá? É, vamos voltar para 2011, quando você tem ali um resultado de um processo gigantesco, 2011, 2010, tá? Eu tenho que ver quando que aconteceu, 2010, tá? 2010 tá ligado, a gente vai ter ali o projeto de lançamento ali do é, Brasil Sem Homofobia. Brasil Sem Homofobia seria ali uma cartilha para professores combaterem a homofobia na escola. Está prevista desde 2004, 2005, com os acordos de combate a todas as formas de discriminação que o governo brasileiro tinha assinado. Mas o que eu quero pegar dessa cartilha? Ela não circula. Ela não circula, a gente tem uma mobilização pública, a gente tem protesto na rua, que vai vir de setores conservadores, dentro da ideia de que o governo federal distribuiria um kit gay para transformar crianças em homossexuais.
tá? E nas imagens que vão sendo compartilhadas naquele momento, o que você tem, tá? É o logo, tá? Do Escola Sem Homofobia na frente de uma cartilha de redução de danos para profissionais do sexo. Tá? Estava ali a imagem de uma mulher com uma mulher, de um homem com homem, e daí por diante. Tá? Tem uma captura desse repúdio pornográfico social, reforçado moral social, e eu acho interessante isso, porque a mesma pessoa que condena a indecência e a imoralidade é a mesma pessoa esse conteúdo depois escondido em casa, no celular, no espaço privado, tá? Utilização dessa pornografia, ela vai recorrer diversos níveis. Que eles pegam um enquadro de câmera, onde a criança foi mexer com o ator, tá? As pessoas moverem ele como uma escultura de Jacques, que é o bicho, que ela dela. Você puxa e ela se remonta. E tinha um ator ali. O enquadre colocava uma criança quadrada, a genital, dando a impressão de que a criança estava trocando na genital do ator. Aí a questão da pedofilia aparecer. Porque uma das questões que vai pegar forte nesse debate se puxa a ideia do impróprio da criança, a proteção da criança. Tá? Interessantemente, tá? Aquilo que o Freud vai ter que se defender de uma maneira interessantíssima a partir ali dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é justamente sobre a questão da sexualidade infantil e da curiosidade das investigações infantis. Ora, o reforço da criança como esse ser dessexualizado e a questão da exposição ao sexo para essa criança, tá, como sendo, e o risco que deriva dali é um discurso que vai aparecer o tempo todo. Quando se fala, por exemplo, sobre impedir mulheres trans de usarem o banheiro feminino, é disso que se fala. Ninguém está falando de usarem, de impedir os homens trans do, o conservador médio, na cabeça de um senso comum, ele nem existe. Eu já vi eles debatendo no sentido de falar de que um homem trans e os homens trans entram nos banheiros masculinos, entram, porque às vezes tem uma passabilidade total, vai causar um incômodo no banheiro feminino. Mas não é sobre isso, é sobre o risco de contato da criança com esse corpo trans, na ideia de uma travesti em si já ser associada como um objeto pornográfico, tá? É, volto alguns anos atrás no banheiro da Livraria Cultura, estava eu lá lavando as mãos e um pai estava entrando, ele segurou a porta e impediu e segurou o filho dele do lado de fora do banheiro, tá? Deixou a criança do lado de fora do banheiro até que eu saísse do banheiro para que ele pudesse entrar. Eu não estava fazendo nada obsceno. Eu estava lavando as mãos. Tá? Mas o que pode acontecer de uma criança ela ver? Tá? Daí eu vou tendo a construção desses corpos e a forma como eles vão sendo pornografizados. Isso se liga aos papéis, às ideias de submissão, às ideias de controle. Tá? Quando você tem uma ação no qual essa mulher ela é colocada dentro de uma ação sádica, que seja, o que eu vou chamar
dentro dessa cena vai ser de uma inversão de papéis. O papel de dominador sádico, ele recorre ao homem. Mulheres cisgêneras, mulheres trans. Agora, aumentando muito a questão da pornografia com homens trans também. São corpos que vão sendo pornografizados e colocados como esse lugar da fantasia proibida. Daí a posição de fetiche que vai ocupar. E esse fetiche, esse feitiço que vai se dar, ele está ligado justamente por esse desejo que é estimulado enquanto interditado. Por isso que se procura mulher trans. Por isso que se procura homem trans, se procura peludas, gordas. Tá? Porque essa é a demarcação das categorias pornográficas, além de um mainstream. Tá? Eu sei que, por exemplo, quando tá ali nos anos 90, a questão era o sexo anal. Bom, o sexo anal já se normalizou. O intersexual já se torna qualquer coisa. Tá? Quando você vai escutar a questão da pessoa procurando pornografia, e eu acho que é interessante isso, porque ela começa a relatar como que ela não consegue sair. E ela não consegue sair por causa da estrutura de hiperlink. Na hora que ela está vendo um fragmento de vídeo, aparecem vários fragmentos de vídeo embaixo. Então talvez seja uma relação distinta, por exemplo, de quando eu tomei contato com a pornografia, que você ou pegava uma fita de vídeo que fulano de tal tinha escondida, ou você comprava uma revista, só que é uma pornografia que tem começo, meio e fim. A pornografia digital não tem fim. Ela se liga numa estrutura de hiperlink que vai mantendo a pessoa olhando, buscando. Tá? E a questão como esse desejo, ele começa a se deslocar para vários campos, aonde ela vai procurando o novo, o diferente. E talvez isso seja uma marca da questão quando ela chega num extremo, aonde ela está procurando algo que diretamente lhe causa repúdio. É uma hora que ela fala, não, agora para. Mas ela não, mas há alguma coisa nesse agora que leva até esse momento diz sobre esse terreno ali da fantasia, de como que eu tenho uma norma sobre como que as pessoas devem se atrair, se relacionar, e aquilo que é proibido, tá? E aquilo que é proibido. O problema é que aquele desejo que é estimulado como proibido, ele não pode se realizar. Daí, por exemplo, tá, eu fui cair na besteira ali no observatório trans, da rede trans, em determinado momento que eu estava olhando o perfil de morte, daí por diante, de ler as matérias. E era incrível o número de, de transfeminicídios pós-coito. E é interessante o que leva esse homem a se atrair, a se relacionar sexualmente, tá? E a forma como, na sequência, ele tem que matar o objeto de desejo para que ele tente matar o próprio desejo que foi estimulado nele. É um ódio das mulheres trans vinculado a uma atração por elas ao mesmo tempo. Mas se elas não existissem, não teria perigo esse desejo. Como ela existe, esse desejo ele pode se realizar. Tá? Ele cria é, ele cria a travesti, ele cria a puta, ele cria o viado, a gorda, a porca, como objetos objetos abjetos
ligados a um prazer proibido, tá? Se vincula em parte, tá? Em parte a violência contra essa comunidade, porque ela é menos humana. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando. Quando a Dandara se filma ela sendo humilhada, apedrejada e executada, ela não é humana. Ela é algo que não deveria existir. Quando se filma um estupro coletivo como uma punição para a mulher que se comportou fora do lugar, ela tem que sofrer esse tipo de punição e humilhação porque ela é puta, porque ela é uma vadia. E daí isso tem que ser exibido para construir um exemplo social para que as outras não façam o mesmo, tá? Então tem algo complexo na dinâmica pornográfica que se relaciona com esse lugar da perversão. E esse lugar dessa coisa que se realiza, mas que diz respeito a uma posição é, muito complexa com o próprio desejo. É uma posição de desejar, de interditar o desejo e de realizar esse desejo enquanto fantasia, tá? Como uma subversão dessa interdição, tá? Daí a culpa e daí a busca dessa aniquilação do objeto, do desejo, ou os problemas que aparecem quando esse desejo começa a ir para o terreno do real. Tá? Embora, na maior parte das vezes, a relação do cliente com a prostituta é uma relação de fantasia. E ela não está ali como uma pessoa, ela está ali como parte dessa idealização. Mas a prostituta, a travesti, o viado não conseguem entrar no espaço público, nesse espaço da, de uma pessoa. Eles vão habitar esse espaço do sexo proibido o tempo todo. Ao ponto, por exemplo, de você estar fumando cigarro no intervalo da faculdade e a pessoa virar para você e falar que ela tem uma dúvida sobre você. E daí ela começa a perguntar se você tem. E você fala, o que que é isso? Daí a pessoa não consegue falar. Daí você vira para ela e você fala, você quer saber se eu tenho pinto ou buceta? É isso? E é essa a questão. Que você aparece de uma maneira direta já como um objeto de fantasia. E fácil, tá? Cito é, outro caso de eu na estação da República e um homem com uma nota na mão avançando para cima de mim enquanto na estação de metrô. Porque eu já seria puta logo de cara. E como puta, eu não teria uma opção de poder escolher ou não me relacionar com ele. Porque a puta não pode escolher pro cliente. Eu acho interessante isso, tá? Eu acho que a puta, ela deve ter ali, tipo, a mesma a mesma prerrogativa do analista e ver se ela vai se relacionar ali com o cliente ou não, tá? Mas é como se, a partir do momento que você é colocado num lugar de objeto de satisfação, desejo, é como se a sua vontade não existisse. E é como se a vontade é, da mulher, pelo menos na pornografia mainstream, ela não existisse.
ela não existisse ou ela deva ser subjugada. Tá? Tá. Sei, por exemplo, da existência de propostas de uma pornografia feminista, sei da questão da utilização da pornografia como arma de protesto no pornoterrorismo, tá? A questão da pós-pornografia, mas eu não, mas talvez a questão central que eu quero buscar é a forma como esse discurso essa pornografia, ela adentra dentro do laço social, criando relações complexas, e ela pode ser captada, ela pode ser utilizada para determinados fins. Porque quando a direita ela tenta atacar a educação pública e ela pega o vídeo da Tertuliana dançando funk dentro de um evento numa universidade federal, tá, a Tertuliana, além de uma pesquisadora na área da educação, uma cantora de funk. Se naquele vídeo alguém da plateia falou para ela dar uma palhinha e ela me fez e ela me dançou uma música educando com o cu, dentro de um espaço no qual se está discutindo teoria queer e não causa repúdio. Quando esse vídeo ele é filmado e ele circula afirmando que uma mulher trans numa universidade, numa palestra, mostrou suas partes íntimas, tá? Eu vi e daí colocaram uma tarja. Aquilo que não é visto, ele acaba sendo até mais interessante, tá? O kit gay, por não ter sido distribuído, causou mais impacto do que se alguém visse o material com os vídeos, com os filmes, tipo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um material extremamente fofo. A Tertuliana, essa tarja, ela cria a questão, ela cria a ideia dela estar sem nada por baixo. Que seja mostrando pênis ou mostrando ânus dentro dentro da universidade. E a questão não é nem sobre isso. A questão é sobre como que isso produz um repúdio, uma questão de a verba pública está sendo utilizada para isso, e como que ela não conseguiu ter defesa nem dos setores progressistas, que se esquivam e falam não, porque a gente busca uma universidade com uma pesquisa séria e daí uma pessoa ela estraga. Ela não é que uma pessoa estraga, é uma referência a um discurso de que o corpo dela não deveria estar ali, que ela é pornográfica por ser uma travesti e que mais cedo ou mais tarde ela vai fazer essa exposição que fere a moral ou o pudor público, tá? Então, o corpo dela não deve habitar a academia. O corpo dela tem que estar na rua mesmo para a pessoa que fetichiza se relacionar com ela como a realização de uma fantasia obscura, tá? É, a Tertuliana, tá? Mas é também é a Tertuliana, mas é a imagem da Judith Butler no protesto contra a vinda dela no Brasil, no qual a boneca com a foto dela estava vestida de lingerie, de renda. É, é a ideia dessa corrupção dos costumes, dessa corrupção moral. E eu acho interessante que no discurso anticorrupção da direita, ela vai mesclando a corrupção política com a ideia de uma corrupção de costumes, tá? Como se aquilo que fosse pornográfico fosse algo recente ou disseminado ali por uma esquerda, enquanto que o que é pornográfico, na verdade, é muito antigo e eu acho que vai percorrer quase todo o histórico das nossas sociedades patriarcais. Acho que antes eu não voltaria, não.
Eu não pegaria eu não tomaria talvez os desenhos da rupestres da Serra da Capivara e tomaria ali como o pornográfico. Mas, mas talvez como uma arte rupestre em comum, como uma expressão de um desejo. Tá? Eu acho que eu encerro por aqui, porque eu tenho que já dar tempo para todo mundo poder falar também, né? Muito obrigado pela exposição, doutora Leona. Passo então a palavra para o doutor Laerte. Joia, obrigado, gente. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Cumprimento aí a Leona e o Caio pela partilha, né, do debate. Esse convite chegou para mim de uma forma um tanto surpreendente. Eu estava ingressando para um outro debate, fui chamado pelo Ernesto, provavelmente porque eu trabalho com o tema da sedução e é o tema que eu acho que de alguma forma me enlaça a essa fala. Então, também agradeço ao Ernesto e à Valquíria pela sustentação desse espaço e pelo convite, né? E é curioso porque eu colhi algumas coisas da. Primeiro adendo aí, né? Estou numa cidade do interior, aqui num sítiozinho, pode ser que minha internet falhe. Se falhar o áudio, vocês me deem notícias, por gentileza. Tomara que não. Eu vou deixar também aqui no chat as referências com alguns materiais que eu dialoguei, né, para construir essa fala, seja de podcast, de livros e de filmes. Enfim, fiquem à vontade para pesquisar ou não pesquisar, se quiserem dialogar com. De alguma forma, para mim, eles estão enlaçados com o que me interessa da pesquisa sobre a pornografia. Coloquei aí. Apesar de eu reconhecer e me solidarizar com uma série de problemas colocados tanto pelo Caio quanto pela Leona, eu acho que o lugar de onde eu falo tenta recolocar esses problemas em outros lugares, talvez, porque estou trabalhando com alguns paradigmas que me parecem distintos, então eu vou tentar dar notícias deles, para a gente ver, né? Acho que nesse sentido o debate é rico porque ele está colocando de fato pontos de vista, né? Posições diferentes para tentar dar conta de localizar problemas. Ainda. Quer dizer, que problemas a gente pode localizar em relação ao tema da pornografia? Então, o primeiro pressuposto da minha fala, né? Tenham isso em mente quando me escutarem, como psicanalista, para mim, orientado pelo Adriana já está dando spoiler aqui, inclusive, do que eu vou citar. Mas muito bem-vindo, bom time. Primeiro pressuposto da minha fala. Como psicanalista, né, não é possível me endereçar ao debate, né, sobre a pornografia, supondo a vocês, né, levando vocês a crer que eu acredito que haveria uma boa montagem sexual, né, que tivesse qualquer valor universal. O que seria a boa medida da nossa relação com o sexo, o que seria a boa fantasia, a boa distância do objeto, o bom objeto, a boa posição, enfim. Então, essa é uma relação com a psicanálise, acho importante colocar isso de saída, né? Não apenas com a teoria, mas com a clínica, que me força a tomar essa posição, né? Articular isso. Que me impede de supor que haveria uma montagem de valor geral, né? De distância, de ritmo, né? De ausência e presença com o objeto, de representação adequada do objeto, que tivesse valor superior às demais. Então, e que pudesse assegurar ao sujeito um encontro, vamos dizer, satisfatório com o objeto. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quer dizer, então, é preciso considerar a todo momento que eu estou partindo do pressuposto que, para pensar a constituição do sujeito de todos nós, existe uma falha que é de estrutura. A gente pode pensar os problemas particulares, contingentes à nossa época, específicos à pornografia. Podemos até entrar no mérito de debater as idiosincrasias, né, de como a gente consome pornografia, mas também dos bastidores da indústria pornográfica, por exemplo, mas que existe uma falha estrutural dos seres de linguagem que nos condena, né, a seguir buscando modos de procurar e falhar aí, né, o objeto, aquele objeto que poderia, mas que sempre decepciona, né, atender aos plenos anseios fabulados na fantasia, com a ajuda enganosa da linguagem.
Eu espero não me fazer tão denso ao longo da minha fala, vou desmontar um pouco disso. Então, se por um lado isso aponta para o que o Freud intuiu, né, no mal-estar na civilização, os diferentes tratamentos que as civilizações podem dar para esse mal-estar, então, isso não impede de tentar escutar, né, se a pornografia, como a bebida, como as drogas, como a religião, como o amor, como a arte, podem ser tratamentos para o mal-estar. Isso não impede a gente tentar interrogar quais são, vamos dizer, os efeitos, as consequências, os sofrimentos produzidos por esse tratamento, né? Nossa relação com o porno. Daí será preciso apelar, sem desconsiderar o que pode ter de sofrimento, de injustiças aí, mas se a gente considera que existe uma falha estrutural que nos condena, então, a uma certa relação cômica aí, né? Eu queria destacar isso. Tem uma comicidade do fato de que estamos condenados, então, a jamais obter essa satisfação definitiva, a encontrar o objeto derradeiro do desejo, o objeto adequado, né? Mesmo que esse objeto se faça como o mais próximo das normas sociais vigentes. Quer dizer, então, ainda que a gente possa se compadecer do sofrimento, como é o caso, né? Nós que, pelo menos, escutamos, recolhemos isso na clínica, vai ser preciso guardar um espaço de alguma generosidade, se é que é possível recorrer a esse nome, para escutar o que tem de patético, com respeito aí, mas para acolher o que tem de patético, de cômico, o fato de que a gente vai inventar, e a pornografia está aí para ilustrar o fracasso, né? O que tem de cômico também, nisso que não funciona por inteiro. Quer dizer, cumpre uma pequena função e deixa como rastro assim um grande fracasso. Não é à toa que ela cresce tanto porque a gente insiste, né, em procurar ali alguma coisa que ela não nos entrega. É claro que isso vai valer também para a gente pensar o capitalismo, né? Quer dizer, como um programa que apresenta uma certa política de endereçamento aos objetos. Fazer desse objeto que eu estou chamando de impossível, e que é o objeto próprio da psicanálise, né, gente? Fazer do objeto impossível um objeto consumível. Ali ao alcance da mão, né? Seja um vídeo pornô, seja um Reels, um TikTok, um produto para consumo, alguma coisa que a gente possa comprar, adquirir e reduzir o seu valor de coisa, né? Vou propor aqui distinguir, mas não ignorar, e aí a Leona trouxe uma lembrança muito feliz que eu aproveitei aqui. Eu vou propor distinguir pornografia só para fins didáticos. É uma caricatura, né, gente? O pornô atual, né, no seu envelopamento do capitalismo, né, a serviço de sites que a gente acessa e que a gente é exposto a certas propagandas e que tem certos mecanismos de navegação e que guardam quase uma certa previsibilidade, ainda que sob o leque de um menu infinito de preferências. O pornô, como essa modalidade contemporânea, da pornografia como esse recurso da cultura, formas distintas de tratar, né, a representação da sexualidade e os diferentes efeitos que isso se propõe a causar. Isso para mim é caro, e eu sim vou tomar, aproveitando a deixa, então, os exemplos, né, que a gente pode ter, tanto os da caverna de Lascaux quanto as de Altamira, como essas primeiras representações que não permitem a que a gente decida, né, que sentido que elas tinham, que uso que era feito delas, mas que nos colocam para pensar, né? Eu vou compartilhar com vocês brevemente, inclusive porque essa pesquisa de fato me ocupa, eu fiz uma viagem para ir atrás dela. O gabinete secreto, então, que a Adriana citou, lá no Museu de Nápoles, que exibe as peças dos achados das escavações de Pompeia, então, né, que foi soterradas sob a erupção do Vesúvio no começo da era cristã. E as peças, então, recuperadas entre o século XVII, XVIII, XIX, eram guardadas num lugar separado, né? Então, o primeiro nome colocado para elas era o Gabinete dos Objetos Obscenos. Era isso? Deixa eu buscar aqui. Gabinete dos Objetos Obscenos, primeira nomeação.
ficava numa sala à parte. Então, esses afrescos eu vou mostrar para vocês. Posteriormente chamada de coleção pornográfica, quer dizer, a gente só entrava, os visitantes só entravam aí com autorização especial, real. E atualmente, então, com o nome que está aqui na foto, Gabinete Secreto. Com as representações, algumas aqui que eu vou passar, de que modo o erotismo, a sexualidade era expressa, vocês podem ver aqui com deuses, com animais, de diferentes formas. Aquilo que podia ser recuperado, né? Tem um acesso num lugar chamado Lupanário, nas escavações de Pompeia, que era o prostíbulo antigo dos romanos, para marcar que tratamento que tinham, tratamento da sexualidade entre gregos, romanos e o que tem hoje em dia, tem diferenças absolutamente sensíveis, assim, seria necessário, a gente, talvez ter até colocar isso em perspectiva, para ler que, assim, as regras que cada uma dessas sociedades impunha entre o que pode e o que não pode, estavam dadas de uma forma tão feroz, vamos dizer, quanto a nós. Bom, isso aqui só para deleite dos voyeurs. Vamos ver se o Google, o YouTube permitem essas fotos. Essa aqui é a imagem do lupanário, entupido de turistas para visitar, mas que guardavam, então, né, nesse prostíbulo, essas imagens eróticas. E, por último, só dou notícias aqui das pinturas. Essa é a pintura da Caverna de Lascaux, na França, de 15 a 18 mil anos, né? Os historiadores, os intérpretes, a gente não tem como saber, né? Mas é uma conjectura que me interessa, se perguntam se esse homem com cabeça de pássaro e com pênis ereto, sendo morto por um bisonte, está dando notícias de alguma coisa que diz respeito à sexualidade. Fica para a imaginação de cada um. Não existe, né, uma resposta unânime, unívoca, mas coloco para que a gente pense. Essas aqui são imagens de Altamira, que é uma caverna, né, no Piauí. Altamira, perdão, Serra da Capivara, também de cerca de 12 a 13 mil anos. Aqui aquilo que é lido como uma montagem de uma cena sexual. É claro que fica como interesse para a gente interrogar que lugar que essas representações podiam ter para a sociedade, né? Que função que elas poderiam ter. Bom, um salto agora, né? Vou tentar articular algumas questões que, a partir de Lacan, tentam recolocar alguns problemas que a gente vai encontrar na pornografia e talvez desmontar algumas coisas que eu leria como falsos problemas. O que a gente mais propõe aqui é de que isso enseje um debate, né? Na segunda parte aqui do encontro, que vocês tragam perguntas também. Então, o sexo como uma relação com o saber, né? E um saber que não é qualquer saber, que é um saber que se encarna no ver, né? Ver como que saber que a gente busca no pornô, né? Já que eu estava marcando de saída, né? O sexo colocando um impasse de saída, né? Marcado como essa falha estrutural. A gente está condenado a, mesmo que a gente busque numa imagem, e mesmo que a imagem prometa, vamos dizer, nos descansar da linguagem, vocês vão ver se, por exemplo, um dos livros que eu acho que eu nem coloquei ali, mas tá, o Videologias, né, que são ensaios da Maria Rita Kel e do Eugênio Bucci, que vai marcar a nossa relação diante de qualquer imagem que a gente veja na televisão. Esse livro é dos anos 90, né? Quer dizer, ele é anterior ao celular, ao YouTube, por exemplo. Mas a posição de passividade na qual a gente se coloca e que ficamos dispensados de imaginar, que é um pouco a tese do Caio, diante da exibição de imagens que se apresentam, então, como já pensadas. É claro que não é à toa que o pornô se coloca como um lugar seguro, no sentido de que ele é feito para que a gente não encontre lá nenhuma grande surpresa, né? A gente clica na categoria e estamos protegidos, salvo engano, de encontrar ali alguma coisa que nos cause grande asco, né? Não é que não aconteça, mas tem algo programado aí, o pornô como um lugar previsível, né? Ninguém vai falhar, a gente já sabe o que vai acontecer, não tem antes, não tem depois, né? Também como já foi grifado. E como imagens que, para algumas categorias, se prestam a encenar, vamos dizer, o máximo do desejo,
a encenar, quer dizer, semblantes da satisfação, semblantes do bom objeto que pode promover a satisfação, e em outros aqueles que vão pela via talvez avessa, que é a da transgressão, ou da humilhação, ou da degradação, que seriam quase que para se proteger de uma outra via. Eu vou falar um pouco mais disso. Se a gente for acompanhar Lacan, né, a gente vai ler que a sexualidade, por ter ligação com o inconsciente, quer dizer de que nós não somos donos da nossa fantasia. Nós não somos senhores, agentes que dominam o que participa da fantasia, as condições da nossa própria excitabilidade. Né? Se a sexualidade está ligada a isso, queria levar o debate um pouco para esse lugar, né? De que não é só um ato de vontade, um ato da consciência, da razão. E se está ligado à falta de um significante que poderia completar a linguagem, né? Eliminar o mal-entendido, tornar os desejos intercambiáveis, legíveis. Essa impossibilidade não é uma falha secundária, ela é ela que constitui a experiência humana. A pornografia precisaria ser pensada em relação à falta desse significante. Quer dizer, se ela exerce um poder hipnótico, aditivo, esse ponto que o Caio traz, que eu gostaria até de problematizar, de onde é que a gente marca, assim, qual é a régua do excesso? Né? Excesso em relação a qual régua? A qual medida de... O que seria um uso moderado? Né? Um recurso moderado à masturbação, à pornografia, ou a qualquer... ao Instagram. Né? Em relação à estrutura. Então, estou propondo que a gente pense o pornô, mas não é só pornô, né, gente? O pornô está dentro... O pornô é quase sinônimo do capitalismo aqui. Vamos dizer, de uma certa modo, assim, de uma circulação frenética de objetos, seja para olhar, seja para a fantasia, seja para a reforma do corpo, a gente vai problematizar um pouco isso, mas um certo lugar de descanso do sujeito. Né? Se a gente consegue acreditar que estaremos bem amparados na posição de objeto, o que é sempre o sonho do neurótico, né? Ser o bom objeto amável, adequado às expectativas sociais, o desafio seria sair dessa posição, né? A posição de objeto, inclusive desse objeto que fica ali hipnotizado pelas telas, para que pudesse surgir alguma coisa dessa falha, que a gente faça alguma outra coisa com a insatisfação. Então, não é à toa que esse efeito de tela pode ser hipnótico para o sujeito adulto, e a gente tem que imaginar aqui, né? Não é muito o alcance da minha pesquisa, mas o efeito que isso pode ter sobre as crianças, esse efeito calmante, organizador para a criança, né? Que apazigua, pacifica a criança de ter que se haver com a ausência, com a fabulação. Então, a gente pode pensar por essa via. Se, por um lado, as imagens se propõem a encarnar, e a gente facilmente confunde isso, né, no senso comum, o visual com o sexual, seria importante a gente trabalhar que o sexual aqui é, acima de tudo, um efeito de linguagem. Né? Eu vou propor essa tese para a gente verificar. Né? A própria estrutura da linguagem, a própria estrutura do sentido é sexual. No fato de que a gente fala e procura um nome, procura uma forma de nos dizermos, inclusive, de dizer do nosso desejo, de encontrar o nosso ser sozinhos ou no outro, sem jamais conseguir fechar esse circuito. Isso é sexual. O fato de que a gente vai tentar, com a linguagem, com a imagem, e alguma coisa vai ficar pelo caminho, né? Então, vamos chamar de sexual esse ponto de impossibilidade. É por ser impossível esse fechamento da cadeia que existe o sexual, pelo menos para os seres de linguagem, né? É diferente da sexualidade dos seres de instinto. Pela impossibilidade de escrever esse significante último, né? Que organizaria o que é o lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar do parceiro 1, parceiro 2, as montagens, os semblantes, as montagens que a gente quiser. Quer dizer, então, os sentidos que a gente dá para a pornografia, para o erotismo, para o que for, né? Ele nasce somente porque a linguagem é incompleta.
o significante falha em traduzir o sexo. É aí que nasce o sujeito, para a psicanálise, né, desse defeito, que é um problema, é uma questão de estrutura. Tomara que eu não esteja sendo muito desses lacanianos chatos que tá falando em hieróglifos que vocês não entendem. Vou tentar me esclarecer. Vamos pensar a cultura como esse lugar, como esse esforço de tentar estabilizar o sexo. Quer dizer, o sexo é a perturbação, então, né? É a exibição de um impasse, lógico. Né? Como é que a gente faz para maquiar, para velar o fato de que não existe solução definitiva para essa diferença? E é claro, cada cultura vai legislar sobre o que pode, o que não pode, o que é tabu, o que é interdito, o que está habilitado temporariamente, enfim. O que a gente pode aprender sobre essa estrutura e sobre o particular das fantasias, né? Vamos diferenciar, porque me parece, talvez a Leona acho que disse um pouco disso, né? O que tem, e eu estou usando com isso um livro que eu recomendo a todo mundo que quiser pesquisar a esse respeito. Esse livro muito bacana, Psicanálise e Pornografia, do Henri Bidault. É um livro recente, uma tese muito criativa, original dele. Está nas referências aí, mas que me ajudou a pensar um pouco essa dimensão, né, do pornô como a continuação, muito legítima, sim, da pesquisa sexual infantil. E que se trataria, né, numa análise, por exemplo, de reabilitar o sujeito como dando tratamento para sua curiosidade. Aquilo que eventualmente pode ficar interditado na família ou na infância, dependendo da sociedade, né? O sujeito que quer ver pelo buraco da fechadura alguma coisa, né? Claro que muitas vezes sob o manto da transgressão, do proibido, do perigo, mas de que tem um aprendizado aí, né? Como é que cada um de nós produz um saber sobre essa diferença. Então, uma coisa é o desejo de querer ver, e outra coisa vai ser o problema de não conseguir não ver. Quer dizer, uma vez que você vê, e a gente pode se remeter, eu me remeto às minhas experiências primeiras lá na puberdade, onde eu descubro as imagens sexuais, às vezes quando eu estava procurando, e às vezes quando eu não estava procurando, e algum amigo chegava e me mostrava uma cena que sempre, né, na puberdade é recebida com um choque, mas que efeitos isso pode produzir para cada um? E aí sim, vamos perguntar sobre os adolescentes, as crianças, esse efeito de, vamos dizer assim, um análogo a um efeito traumático, né? A tentativa de ficar buscando novamente ali nesse lugar, uma tentativa de dar um nome para algo que escapa à linguagem. Eu concordo, né? Os comentadores têm razão na leitura de que na pornografia, o sujeito está ali recortado, reduzido à condição de objeto. E é óbvio, né? Eu li alguns livros, uns melhores, outros terríveis, mas que vão marcar isso, de que na pornografia não existe o verdadeiro encontro entre os sexos, o verdadeiro encontro entre as diferenças. É claro que não. Essa não é uma obrigação da pornografia, né? Penso eu. Não é responsabilidade da pornografia retratar o encontro verdadeiro entre um parceiro e outro, ou entre vários parceiros, ou dar significação e representar a angústia que é estar perto do corpo do outro. A pornografia é o contrário disso, né? Ela deixa a angústia de fora, a gente descansa da angústia de estar perto do corpo do outro. A gente tem que se haver com a bateria de questões que a gente se pergunta quando a gente está perto do corpo do outro. E na pornografia, mais do que a ameaça de que os homens, então, né, o discurso atual, ficam presos tentando imitar, né, mimetizar o que eles veem no pornô, me parece que a pornografia está muito mais no lugar de descanso, né? Ufa, deixa eles encenarem o sexo para eu ficar tranquilo aqui no meu sofá assistindo e me masturbando, por exemplo. É uma hipótese que eu ouvi de vocês depois, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa problematizar a pornografia como a serviço de uma indústria que visa o lucro, que está a serviço de interesses de pessoas físicas que estão ali lucrando com uma certa forma de nos engajar. Mas me parece que a função a qual a gente recorre está muito mais nesse lugar de descanso
do que tem de terrível. E a clínica não está trazendo só com o discurso da pornografia, mas o que chega na clínica é o quanto é difícil suportar e investir, tentar se encontrar com o outro, apesar dos mal-entendidos, né? O outro que demora para responder, o outro que é volúvel, né? O outro que uma hora quer, a outra hora não quer se comprometer, o outro que é muito apaixonado, que é muito ausente. É muito recorrente, então, um certo desânimo, e existem as caricaturas, os memes contemporâneos, né? Como é que é o nome que me disseram outro dia? O mapa da fome da mulher hétero, o desânimo, o detox que vai se fazer dos aplicativos, ou que vai se fazer dos homens. Outras formas de significar um problema. Aonde está o problema, né? O pornô entra aí como causa ou como efeito de um circuito maior? Para concluir um pouquinho, né? Acho que a gente tem um problema no contemporâneo, que é a questão com o lugar de objeto. E é muito fácil confundir, porque de fato existe um problema aí, né? O problema de como que no impasse, no encontro com o outro, é muito possível, e isso é hoje em dia prerrogativa quase que exclusiva dos homens, mas não somente, diante da descoberta, então, né, do encontro com isso que aparece, né? A Leona trouxe alguns exemplos. Com a dimensão do horror, do intolerável, o homem, mas vamos pensar aí, né? O sujeito que não está aparelhado para, simbolicamente, para responder, para se posicionar diante disso, recorre à violência. Então, como é que a gente vai pensar, para além disso, porque esse é um problema, isso é diferente da gente condenar o que seria assim, que a gente ocupe a posição de objeto para o outro, para a fantasia do outro. Todo encontro sexual, né, estamos como objeto para o outro. Quer saibamos ou não, isso não é nem problema, muito pelo contrário, é o que o neurótico mais quer, é que ele quer ser um objeto exclusivo, um objeto de grande valor. Mas seria preciso a gente desconstruir um pouco de que ocupar a posição de objeto não é necessariamente um lugar de indignidade, ou de que isso não deixaria lugar para a gente existir como sujeito para o outro. Eu gostaria de fazer essa distinção, de propor essa distinção. Bom, eventualmente a gente pode ver que na pornografia não existe nem sujeito, né? A gente vai encontrar ali as pessoas, operários a favor, trabalhando para montar uma cena para outros, mas que estão ali consentindo, então, na posição de objeto. O que nos permite, então, fazer essa aproximação, que com isso acho que eu já encaminho a gente para o debate. Uma aproximação e uma problematização entre o analista, os atores pornô, e vamos pensar aí, né? Os profissionais do sexo, uma prostituta, por exemplo, um garoto de programa. Aproximações de diferenças, né? Quer dizer, não estamos os três na posição de objeto? Nosso trabalho não depende, não, o pressuposto de partida não é que possamos ocupar uma posição de objeto. Claro, gente, com diferentes fins, né? A finalidade de estar na posição de objeto, uma atriz pornô para um analista, haveria diferenças aí. Mas estou propondo essa aproximação, né? Como é que a gente pode trabalhar com essa ideia? Quer dizer, então, por um lado, o analista ele se faz de objeto, não exatamente para prometer a cópula, ou para tentar realizar a cópula com seu analisante, mas muito pelo contrário, né? Para poder desmontar um pouco qual é o circuito ficcional que mantém a esperança da cópula e tenta ignorar a castração em última instância, né? As dificuldades, o que tem de parcial ali, o que tem de desencontro estrutural. Mas também o analista está ali como uma espécie de espectador, né? Quer dizer, ele é, vamos dizer, entre aspas, obrigado, convidado, ele não tem uma escapatória, porque essa é a sua oferta, inclusive, né? A assistir a pornografia, né? O que tem de obsceno da fantasia do outro, que o outro sequer percebe às vezes, né? E que é preciso colocar em palavras, para além daquilo que o outro exibe às vezes como uma atuação,
convidar, né, e favorecer para que isso seja possível ler qual é o circuito, que é inconsciente, acima de tudo, que opera no sujeito, a que ele está sujeitado, para além do outrinho, né, o semelhante com quem ele se relaciona, tem alguma coisa aí que é o assujeitamento à fantasia, né? Isso me interessaria pensar. Por último, né, as perguntas legítimas que um psicanalista tem o direito de fazer, mas que ele está proibido de poder responder. O que me parece problemático, né, na relação com a pornografia, já que eu acho que de alguma forma tentei recolocar os desafios, seria se a pornografia ela é descanso do encontro. O problema, me parece, que se coloca quando a pornografia se torna substituição do encontro. Eu uso a pornografia não para descansar do outro, que de vez em quando é um porre, né? Difícil aguentar o outro. Mas uso a pornografia para jamais me encontrar com o outro. E a gente vai ter exemplos mais radicais. Não sei se já ouviram falar, né, dos hikikomori, que é um nome japonês, mas que mostra assim sujeitos que não, isso não acontece só no Japão, mas que ficam isolados nos seus quartos por anos e anos, se relacionando com as pessoas só pelo computador, pelo delivery, sem qualquer outro contato corpo a corpo. Coloco mais algumas questões com relação ao que o futuro anuncia aí, né? Com os avanços da ciência, da tecnologia e até do próprio circuito do capitalismo, com a inteligência artificial, com as máquinas prestes, né, a fornecer prometer satisfações cada vez maiores, né, com a virtualidade. Será que nós, como civilização, acharemos melhor viver sem o corpo do outro? Essa pergunta o psicanalista tem o direito de fazer, mas não podemos responder, né, com certeza. O capitalismo vai nos ajudar a prescindir do outro e oferecer uma oferta que nos mantenha nessa posição, vamos dizer, acomodados? Melhor ficar, né, com os nomes que aparecem no sites pornô são incríveis, né? Outro dia eu vi um assim que se chama AI Sex Slaves. Em vez do outro, a gente vai escolher escravos virtuais, vamos dizer, que supostamente entregariam, então, essa satisfação. Vamos finalmente ser convencidos de abrir mão de sermos sujeitos, nos entregarmos ao pornô infinito. Não é que eu defenda esse destino, né? Mas me parece que assim, é preciso estar divertidos de que os sujeitos vão seguir inventando. Essa é uma formulação que está no Lacan. N textos, vou citar o Nota Italiana, por exemplo. A gente vai inventar sem fim, né? Vamos dizer, a paixão pela ignorância, a tentativa de burlar. Isso que eu coloquei como uma falha estrutural permanecerá, né? O analista sabe disso. O ser humano vai continuar tentando dar sentido aonde o sentido falha. E vai inventar um objeto para isso. Cada objeto produz um sofrimento, vamos dizer, produz um resto. O analista não ignora, né, que cada montagem deixa um resto. Ele se abre para escutar isso. Bom, gente, acho que falei demais aqui. Quem sabe o resto a gente deixa para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Laerte, pela exposição. Bem, pessoal, estamos então abertos para o espaço do debate. Como foi dito anteriormente, basta usar o ícone de mão levantada que eu vou liberando os microfones. Quem tiver questões, dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Vamos começar pelo Rubens, depois Marcelo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Acho que a primeira coisa assim, que eu queria dizer em relação a esse debate é que é um alívio ver três pessoas, quer dizer, na verdade, mais duas vezes, mas tratando a pornografia sem um julgamento moral, né? E acho que é bem que a psicanálise, como a psicanálise deve tratar, né? Seus objetos. E com essa ambivalência, né? De que ela não é ruim nem boa, ela é algo, né? Ela depende do uso que vai ter, né? Por quem for usar. E na minha
meu ponto de vista, eu acho que a pornografia pode ser até educativa, pedagógica mesmo, de coisas sexuais. Acho que o que o Caio falou, né, da suplementação da fantasia, de coisas que a gente não imagina que possam ser feitas, que seja possível fazer, e que na pornografia, não é que eu esteja dizendo que, não, mas eu estou dizendo, né, são coisas possíveis de fazer, são coisas que são possíveis de se permitir fazer. Então, só tirar essa pré-condenação, eu acho que já é muito interessante. E eu estava lendo um capítulo daquele livro A Nação Dopamina, da Anna Lembke, que se chama, o capítulo é Máquinas Masturbatórias, que ela fala de um paciente dela que usa uma frase assim que já tinha me ocorrido: a realidade é sempre menos. E acho que a pornografia é justamente um capítulo que trata, né, de uma pessoa adicta à pornografia. E a pornografia atende muito isso, né? Ela é mais, mas ao mesmo tempo que ela também pode estimular um buscar a mais, ao mesmo tempo que pode buscar a evitação do contato com o outro, porque é uma atividade autoerótica, né? Eu comigo e o vídeo, sei lá, a revista, seja o que for. Mas, bom, para colocar uma questão, talvez seja, acho que alguém já disse, mas acho que vale a pena repisar como pergunta: se a pornografia pode ter esse efeito pedagógico também, educativo. Leona, Laerte, Caio, querem comentar? Escutamos um bloco de perguntas, algumas perguntas aí vocês comentam, como preferem fazer? Dá uma rodada? Tá bem. Então vou abrir aqui para o Marcelo Guimarães. Boa noite. Então, algumas coisas me chamaram a atenção, assim. Acho que uma coisa que o Laerte já pontuou, né? Quando que a questão da pornografia vira um problema, né? E assim, é difícil, eu acho que, pensando psicanaliticamente, determinar isso sem pensar na singularidade de cada um e na relação que cada um vai ter com a pornografia. Né? Então, estabelecer um critério para isso, né, sobre a questão que acho que o Rubens também fala, sobre bom ou mal, né, o que que é isso, né, eu acho que vai nesse sentido, ou seja, e a questão da pornografia, não sei se dá para pensar na pornografia sem pensar na questão da masturbação. Porque eu acho que se a gente pensar a pornografia sem pensar a masturbação, não vejo muito sentido. Porque a masturbação, né, e aí pensar a função da masturbação dentro das dinâmicas pulsionais da pessoa, né? E aí tem uma outra questão, assim, que vai, assim, que talvez seja uma pergunta, né? A masturbação ligada à questão da angústia. Ou seja, quando é que, por exemplo, né, no espaço, vamos dizer, nisso que parece que a angústia como um tipo de vazamento, né, algo que vai. A questão da masturbação pode conter, às vezes, a questão da angústia. Ela pode tomar o espaço, né, que ora estava sendo dedicada à angústia, ele ser preenchido por uma questão da excitação sexual e da masturbação, né? E assim, só, né, tem uma série na HBO, mostra a evolução da questão do mercado da, da pornografia, assim, bem interessante, porque mostra como que da questão da prostituição, né, a questão da pornografia vai substituindo e vai entrando, ou seja, uma forma de você pegar e levar, né, um tipo de excitação para mais pessoas, né, que entra dentro dessa lógica capitalista, né?
E assim, para a questão da Leona, que eu fiquei pensando assim sobre, né, quando talvez a questão da pornografia pode virar alguma coisa complicada, assim. Aí eu lembrei do filme do Nicolas Cage, né, o 8 milímetros, né, que é algo que vai para um outro lugar que é, vamos dizer, dentro desse universo da perversão, né? Que pode ser muito, muito. E por último, assim, um detalhe assim sobre a questão do público e privado, assim, né? Eu acho que a questão da pornografia se tornou tão corriqueira dentro dos nossos dias, né? Que eu acho que as pessoas quase que não limpam mais o histórico dos seus navegadores, né? Ou seja, você pode navegar por várias formas de pornografias, de fantasias e tudo mais, e isso não parece que seja mais uma questão assim. As pessoas abriram mão, vamos dizer, da possibilidade ali de ser pego, talvez, vendo algo terrível assim, e parece que isso se torna mais comum. Mas obrigado e boa noite para todos. Muito obrigado, Marcelo. Vou liberar aqui então para o Tiago, até pela questão de tempo, talvez as últimas colocações para a gente fazer uma rodada de respostas também. Oi, boa noite. Bom, primeiramente queria agradecer, né, aos três psicanalistas que trouxeram o tema. Eu achei vários pontos muito interessantes, assim, eu acho que daria para ficar conversando com parte 2, parte 3, parte 4 desse debate. Mas teve algo que o Caio falou, assim, que eu achei muito pertinente e o Rubens, ele fecha com essa... Na verdade, ele não fecha, né? Ele complementa, deixa mais aberto ainda, né? Com a... O real é sempre menor, né? Algo assim que o Rubens fala, né? E aí eu faço a ligação com a fala do Caio quando ele comenta que os rentais são um dos mais buscados, eu acho que ali nas análises do Pornhub, né? Se não me engano. E aí eu lembrei que recentemente aconteceu uma polêmica com a inteligência artificial do Twitter, né, o X, o Grok, onde as pessoas pediam para o Grok mudar as fotos de mulheres para deixar elas com biquíni ou nuas. Só que não é ela de verdade, né? É uma IA que montou ali um corpo, seja parecido ou não com o corpo real dela, para colocar naquele lugar do pedido da pessoa. E aí, o que me fez pensar com essas falas é o quanto essa expectativa da fantasia, ela coloca a expectativa do real numa régua muito alta, onde você não precisa mais da realidade do sexo, do contato em si, porque você nunca vai ter aquilo que um desenho animado consegue te entregar ou que uma inteligência artificial consegue te entregar, né? E aquilo já supre a necessidade do que, em aspas, seria o real, né? E aí eu pensei um pouco nisso e queria que vocês, não é uma pergunta em si, mas uma explanação mais sobre esse tema, sobre o quanto essa fantasia, ela encobre, né, o real e a pessoa não consegue chegar numa satisfação por conta dessa fantasia. Muito obrigado, Tiago. Fiquem à vontade para responderem, pessoal. Eu falaria até para outra pessoa começar, mas vamos lá. O Rubens puxou a questão do papel educativo da pornografia. É bom, e ele tem, né? Não à toa, ali nos anos 70 os desenhos pornográficos do Zéfiro eram o catecismo. Catecismo que é ali onde você aprende, né? É a questão do aprender o beabá,
ou as fantasias que as pessoas criam em torno do que é o Kama Sutra, livro de posição, ou mesmo recorrendo ali na formação filosófica e política. Eu posso citar tanto o Teresa Filósofa, anônimo do século XVIII, tá? Ou como grande parte da literatura libertina. É, a questão a questão é como que essas funções elas conseguem se sobrepor. E o Laerte trouxe uma questão muito interessante que a gente está pensando numa pornografia posta dentro do capitalismo, então ela está ligada aos aspectos de consumismo. Mas eu falei do hiperlink, mas ele está no YouTube também, ele está no Instagram, ele está ligado a esse mecanismo de captura que leva a pessoa a não conseguir sair da frente da tela. Ah, mas que é a forma de captura de uma subjetividade dentro do capitalismo neoliberal que se volta dentro desses ciclos de mercadoria. Mas eu acho legal pensar isso no sentido de como que isso vai deslocando a cadeia de significante do desejo e esse estímulo sempre de mais desejo que vai se colocando, tá? Bom, eu acho que é isso. Queria fazer um comentário sobre o Marcelo também. Pornografia sem masturbação faz sentido? Ele falou, faz, porque a pornografia se liga a essa pulsão escópica também, né? A questão do voyeurismo, da curiosidade, do ver. Eu não, a gente vai pensar a pornografia como um estímulo que a masturbação levaria ao alívio, a busca como se fosse um canal para direto para esse alívio de tensão. Mas a pornografia também vai estar presente dentro de um filme comum, ela vai estar presente na televisão, ela vai estar na novela, ela vai estar no comercial, tá? Então eu não sei. Eu acho que ela entra ela captura essa questão voyeur. Se o sexo se a gente vai chegar num lugar onde a realidade não precisa mais de sexo, não sei. O sexo não é só o escópico. Ele não é só o olhar. Ele é o ele é o cheiro, ele é a textura, ele é eles são as formas, tá? É, os sexos, os cegos também sentem desejo. Ele é o que se ouve, ele é muita coisa, tá? Então, eu acho que se a gente reduzir o sexo a, a essa satisfação escópica, a gente vai falar que sim, tá? Porque a gente tem máquina que você coloca o visor de IA com som e vai, tá? Mas talvez isso seja uma forma na qual o sexo está sendo fabricado hoje. Tá? Acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigado, Leona. O Laerte pediu para eu liberar o microfone, só estou tentando achar você aqui na minha tela, Laerte, um Ah, segundinho. acho- obrigado. Consegui. Bom, vou tentar incluir alguns comentários. É curioso, eu tinha colocado aqui nas notas um dos filmes que eu recomendei hoje, que é o Drive My Car, ele consta aí menos por mim do que pela minha parceira, que quando eu fui interrogar com ela, então, a experiência com a pornografia, e claro, a gente vai colher aí, estou muito advertido, né, de diferentes relações com a pornografia, diferentes funções. Para quem for, alguém perguntou aí no chat as estatísticas no Pornhub, né? Você vai encontrar todas as estatísticas possíveis de demografia, por idade, por país. Por exemplo, eu aprendi a curiosa informação de que o lugar onde mais mulheres acessam pornografia no mundo são as Filipinas. Enfim, um pouco de informação inédita para vocês. Mas o Drive My Car consta aí porque ela me sensibilizou para o fato de que
para ela, esse é o tipo de filme, o tipo de encontro, de cena mais erótica, que produz o efeito erótico de excitação, onde não se trata de nenhum acesso assim, a pedaços, recortes do corpo de seja da mulher ou do homem, o que convém muito mais à sexualidade masculina a princípio, mas que tinha a ver com o fato de que a personagem conta histórias. E isso, né, me ajudou a pensar aqui, né, na tese que eu trago hoje, que é a de articular o poder da imagem, mas de que a imagem está aí, vamos dizer, num sistema que é, antes de tudo, significante. A mobilização da linguagem e, claro, o caminho, o transporte que a linguagem pode promover para cada um, né? O lugar da linguagem para seja para um homem ou para uma mulher, para uma pessoa X ou Y, mas que pode ter esse efeito de convocação, de aproximação de um objeto, que é esse objeto, vamos dizer, incognoscível, objeto a causa do desejo, que me interessa muito pensar. Então, assim, para além da questão com a masturbação, como vocês colocaram, acho que isso conviria dizer. Caio, quer dar notícias aí? Eu vi que tem uma pergunta da Adriana no chat. Só comecei a ler aqui. Adriana, você deveria pegar o microfone aí, hein? Mas vamos deixar o Caio falar primeiro. Falo, claro. Ah, realmente, são muitas perguntas, muitas falas, dá para a cabeça girar bastante, né? Mas vamos lá. Eu acho que pensando nas colocações, talvez começando com o Marcelo, né? Que é a ideia, primeiro a ideia da masturbação, que está atrelada à pornografia, de fato, né? As duas andam de mãos dadas, por assim dizer, né? Com o perdão do trocadilho, né? Ah, mas o que eu fiquei pensando, Marcelo, é assim, que você elenca quando que tem um problema, né? E o problema a gente tem essa visão básica na psicanálise de que é quando isso está atrelado à angústia, né? Quando que a pessoa tem quando que a gente define que a pessoa tem um problema de toque, né? Quando tem uma angústia relacionada ao toque, né? Se a pessoa gosta das arrumações, mas toca a vida dela e tudo mais, né? Agora as coisas estão desarrumadas, eu preciso sair para um debate, não consigo, né? Quando isso rompe com essa coisa de uma certa rotina, cria um atravessamento desse tipo, né? Aí que vem a questão da angústia. Aí vem a questão da angústia, e é aí que eu acho que entraria a questão da problemática, né? O que vira e mexe está acontecendo, eu não sei como é que isso é para vocês, mas eu imagino que para ter mais de 100 pessoas aqui, isso tem acontecido nos consultórios, né? Como eu estudei o tema, toda hora aparece algumas pessoas querendo fazer supervisão comigo, porque estão com algum analisando que está com vício em pornografia ou que está angustiado com pornografia. A partir daí, vários níveis, né? Desde gente que não consegue trabalhar e ver pornô, ou que está em relações e mesmo assim acaba fazendo uso da pornografia e acha problemático, se sente angustiado com isso, né? Apesar de que a gente pode olhar de fora e falar, meu, não tem nenhum problema, a pessoa se sente angustiada. E aí vem o nosso medidor, né? E aí vai acho que é o gancho Leone e o Laerte trouxeram, né? De ter essas questões um pouco subjetivas, né? Ver o que se acontece, né? Famoso, o que está acontecendo aí. Uh, mas acho que só reitero, pelo menos a parte que eu ia falar do Marcelo, sobre a questão da masturbação ser central. Por isso que para mim fez toda a diferença quando eu estabeleci dois tipos de masturbação, né? E que muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, pelo menos no que eu tenho visto, a questão do vício da pornografia está mais atrelada nessa ideia que eu coloquei da masturbação neurastênica, né? Na descarga pela descarga, né? Ser corriqueira da pessoa várias vezes e tudo mais. Bom, acho que em relação ao ponto que o Rubens e o Thiago trouxeram, né? A ideia da pornografia ser mais, o real ser menos, né? E tudo mais. Uh,
Eu acho que tem, obviamente, uma grande. Eu acho não, né? Com certeza tem uma grande idealização na pornografia. Isso é inegável, né? Só que a gente também não pode esquecer que transar é muito bom, que encostar nas outras pessoas é muito bom e que todo mundo ficou angustiadíssimo com isso na pandemia, a ponto de pessoas se conhecerem pela internet e irem morar juntas. Não sei se vocês viram vários casos desse na pandemia. Então, quando alguém fala, será que o futuro é esse? Eu duvido muito, porque, sabe, o que aconteceu com a gente, o exemplo muito palpável pós-pandemia, né? O pessoal saiu adoidado e queria se encontrar e se abraçar e se encostar. A gente já tem isso, né? O brasileiro já tem essa coisa do toque, do abraço muito forte, né? E pós-pandemia isso daí reverberou muito. Então, eu pensaria nisso, né? De que tudo bem, realmente, tem uma grande idealização na pornografia, mas a gente sente falta do toque, a gente sente falta dessas questões. E aí me vem a ideia do Green de que de uma problemática narcísica, na verdade, né? A ideia de que a idealização ela é, quando exacerbada, uma defesa narcísica, né? Isso são os desenvolvimentos do Green, né? Da idealização infantil e tudo mais, né? Tem um livro muito bom, saiu recentemente pela Zagodoni, que vai trabalhar justamente isso, essa coisa de a gente tem mais defesas narcísicas e receio de se encontrar do que a gente tem mais idealizações em si em relação à pornografia. Um livro que saiu pela Zagodoni, do Vincent Stellon. Eu não sei se eu vou achar ele aqui. Tempo de Amar e Ser Amado, né? A ideia de que a idealização a gente também não pode perder de vista que ela é uma defesa para um possível narcisismo fragilizado. A gente não pode esquecer que quando as pessoas aparecem no consultório e falam, pô, eu estou me masturbando, estou um pouco angustiado com isso, vem muito corriqueiramente atravessado de uma fala, eu queria transar, eu queria conhecer alguém, eu queria encostar alguém, eu queria sentir a pele de alguém, né? Eu tô quase. Teve um caso um tempo atrás de um cara que falou para mim: tô querendo fazer um pulo da pornografia para prostituição, porque eu quero voltar a sentir a pele de alguém, né? Então eu acho que isso também tem que ampliar, né? Isso amplia um pouco o que o Rubens e o Thiago estão trazendo, né? Para a gente pensar talvez nisso, né? De problemáticas. ah, não sei, o famoso o buraco é mais embaixo, talvez, né? Pensar um pouquinho nisso. Bom, não sei, acho que tem mais coisas aqui, mas acho que senão não vou calar a boca. Não sei, acho que o Laerte também queria falar mais alguma coisa, não sei. Laerte, Leona, considerações finais? Algo a dizer? Eu queria só para não precisar voltar o microfone, né? Eu queria que, pessoal, todo mundo que está tirando foto fazendo, eu gostaria que vocês me marcassem no Instagram, porque eu estou adorando esse evento. Por favor, eu gostaria de fotos e lembranças. É, eu teria, claro, um monte de coisa para falar, mas vou ultrapassar aqui o formato. Eu agradeço imensamente a interlocução aí com Leona e com Caio e poder partilhar isso com vocês e colher um pouquinho, né, dessa companhia, de ver que uma sexta de carnaval, mas vocês são, hein, muito perseverantes, muito legal. E partiu agora a fantasia, né? Vamos brincar um pouquinho. Obrigado, gente. É só Meu professor de díssimas, tá? Alguém está perguntando aí. Se quiserem me marcar, é um nome, inclusive, conveniente, né? eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse debate muito interessante. Acho que eu notei bastante coisa com o Laerte, com o Caio. Na verdade, me interessa muito pensar essa questão da pessoa que chega com uma compulsão por pornografia como um vício que na verdade a gente pode tratar como qualquer um. Isso daí eu acho
muito interessante poder mexer com isso. Mas eu também quero relativizar alguns aspectos da fala, tá? Porque eu fui trabalhando tanto nessa questão da perversão, mas a gente não pode esquecer que dentro de cada coração neurótico há um pervertidinho. Então, esse pervertidinho, ele tá lá atrás, quando a gente está tentando olhar por debaixo da saia, ou olhar a pessoa tomando banho, porque ele ainda é um recurso dessa fantasia infantil, tá? Então é isso, quero agradecer a presença de tantas pessoas, o que mostra que tem muitos pervertidinhos por aí também. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo a todos os nossos convidados e também a vocês, participantes do nosso evento. Em nome do CEP, eu agradeço a presença de todos. É um tema muito interessante, espero que possamos ter mais oportunidades para seguir nessa discussão. E até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Bom carnaval a todos. Valeu, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Muito legal.